continuando as nossas lives. Essa é a nossa terceira live, que a gente vai falar sobre a terceira unidade da disciplina de ecoturismo. Essa terceira unidade, ela está composta dos itens: a cadeia produtiva do segmento ecoturismo, o perfil do ecoturista. Nós vamos falar sobre as reservas ecológicas, sobre áreas de proteção ambiental, sobre áreas de proteção permanente. Vamos rememorar a importância da manutenção da qualidade de vida ambiental no ecoturismo. E quando a gente pensa em falar na cadeia produtiva do segmento ecoturismo, claro, obviamente, ele está bem associado à cadeia produtiva da atividade turística. Só que a cadeia produtiva do segmento ecoturismo, ela é mais qualificada, ela é mais preocupada, entre aspas. Ela tem, o fundamento principal dela é a relação harmoniosa com o meio ambiente. Não quer dizer que o turismo em si não tenha, só que o ecoturismo é muito mais intenso, porque é aquele que a gente sempre falou, o contato com a natureza, o contato com o meio ambiente, e essa atividade depende desse espaço todo para ele sobreviver. Então, aí justifica a evolução da atividade turística com o surgimento do segmento ecoturismo, que antes era chamado turismo ecológico, mas não se tinha muito essa visão da importância. Antes as pessoas usavam mais para aproveitar, para passear, mas não tinha aquela consciência da proteção do ambiente. Tá? Então, a cadeia produtiva do ecoturismo, a gente vai falar sobre os atores que compõem essa atividade, os atores importantes para essa atividade se desenvolver e continuar se desenvolvendo e sobreviver e promover a sustentabilidade, principalmente das comunidades locais. Tá? Então, o que envolve isso? Que atores são esses? Sabe? Que atividades são essas? Que devem ter esse foco na conservação, na preservação, na educação ambiental. Para a atividade turística se desenvolver, a gente sabe que é necessário transporte, hospedagem, alimentação. Esses 3 itens são basicamente o tripé do turismo. Se faltar um desses itens, a atividade turística não acontece. Se tiver só transporte e alimentação, e onde é que as pessoas vão se hospedar? Se tiver só o outro, onde é que as pessoas vão comer? Entendeu? O ecoturismo, além disso, ele tem também o objetivo, a função, o fundamento de oferecer atividades de interpretação da natureza, de contato com a natureza, e essas atividades, elas são diversas, sabe? Não é só ter que ter natação, não é só o ciclismo, não é só o montanhismo. Não, às vezes você ficar sentado observando a natureza, tem grupos de ecoturistas que gostam disso, observar a fauna, observar a flora. O importante nessa cadeia produtiva do turismo é que exista o transporte, a hospedagem, a alimentação e a natureza. E promover o contato desses turistas com a natureza. Sempre aí vem um diferencial da cadeia produtiva do ecoturismo com o turismo. O diferencial do ecoturismo é que ele tem o interesse em desenvolver educação ambiental, em proteger o meio ambiente. Então, por exemplo, tem o meio de transporte. Como é que eu estou numa localidade, eu estou no núcleo receptor, como é que eu vou levar o ecoturista para os locais de interesse turístico para eles? Para uma montanha, para uma cachoeira, para uma floresta. Então, existem os tipos de transporte adequados. Eu não vou pegar e levar numa moto
fazendo aquele barulho todo. A gente não vai pegar e oferecer para o turista um barco, sabe, o motor fazendo barulho. A hospedagem, como é o tipo de hospedagem? Em geral, são hospedagens rústicas, são hospedagens simples, que têm conforto, tá? Mas que não precisa luxo. O ecoturista normalmente é assim. Os tipos de alimento que eles vão consumir, eles valorizam muito o alimento daquela localidade, o tipo de alimento que é produzido ali, as frutas que eles vão encontrar naquela localidade, as receitas daquelas comunidades. Enquanto que o turismo, em geral, você vai numa localidade, você vai encontrar também as comidas locais. Mas existem restaurantes chiques e restaurantes mais ou menos que servem todo tipo de comida, não só aquilo. O turista, o ecoturista, ele prefere dar essa valorização, valorizar as comunidades e os espaços locais, tá? Essa é uma grande diferença, tá? E aí, com isso, fica priorizado o desenvolvimento econômico local. As comunidades vão participar efetivamente dessa atividade ecoturista no momento que eles alugam uma pousada, criam uma pousada, alugam um apartamento, um quartinho dentro da casa deles, sabe? Ele vai ter isso vai gerar renda para esse morador, que vai ser uma coisa simples, mas uma coisa confortável e que atenda a necessidade do turista dentro daquele ambiente natural, tá? Com certeza, tudo isso que vai ser praticado vai minimizar o impacto negativo que se cria naquele ambiente, tá? E com isso desenvolve a educação ambiental. Hoje em dia o ecoturista é muito bem consciente da importância da educação ambiental, da preservação. A gente sempre tem que estar ligado ao ecoturismo com educação ambiental, desenvolvimento da comunidade, preservação e conservação do meio ambiente. Para isso, para essa cadeia produtiva funcionar, existem algumas coisas que fazem parte dela. Por exemplo, a infraestrutura. Claro que, tanto no turismo como no ecoturismo, é preciso ter o transporte, é preciso ter a hospedagem, é preciso ter a alimentação. Agora, o transporte vai depender da localidade, que tipo de transporte vai ser usado para o deslocamento desse ecoturista. Um exemplo, você vai, por exemplo, no Lençóis Maranhenses, você vai até uma cidade X, lá Barreirinhas, pega o barco, quando chega na localidade, para chegar próximo às dunas, já é um outro tipo de transporte. Aquele transporte assim aberto, que ele não vai impactar tanto o meio ambiente, entendeu? A maioria do roteiro faz a pé. O transporte vai até um certo local. Tudo isso pensando na preservação, na conservação e no contato que esse ecoturista quer ter com o espaço, com o ambiente. Hospedagem. Normalmente são pousadas, tá? São campings. Existem outras opções, tem opções mais incrementadas, mas que não deixam de ter a natureza, a naturalidade. A gente já percebe em muitos locais, por exemplo, existem muitos resorts que eles constroem em espaços ecoturísticos. Só que esses resorts, eles se adaptam ao ambiente. Até assim, na construção das paredes, na cobertura, sabe? Não é aquela telha moderna que se vê em outras localidades, vai ser palha ou um tipo de cobertura típica daquela região. Camping é muito usado, sabe, no ecoturismo. Alimentação e bebida normalmente é isso. Está relacionado ao uso daquilo que é produzido naquela região. E, claro, as regiões têm suas épocas de produções de frutas, de alimentos, a época de poder pescar, a época de que tem isso, aquilo outro. Então, esse tipo de alimentação e de bebida, o ecoturista gosta disso,
de usufruir, de experimentar, de conhecer o daquela região. Enquanto que o turista normal não exige tanto isso, entendeu? Ele pode ir para um lugar para conhecer uma cachoeira, mas ele pode querer procurar um restaurante lá que sirva comida de todo jeito, comida à la carte, ou comida, o self-service, sabe, de várias qualidades. Essa é uma diferença do turista normal, não que o turista normal seja bagunceiro, vá depredar, não é, mas é a escolha, sabe? O ecoturista quer mais o contato com a natureza, com as coisas da comunidade, com a cultura, com os hábitos. Aí, os principais componentes da cadeia produtiva do ecoturismo. A gente, por exemplo, as atividades. Normalmente, o ecoturista, ele quer atividades que ele vá participar, que ele possa estar agindo, sabe, naquela atividade. Então, fazer trilha, fazer caminhada, ciclismo, montanhismo, essas coisas todas, tem uns que não podem. É tirolesa, andar naquela ponte lá, arvorismo, chamado arvorismo. Então, o ecoturista, ele quer. Agora, o que, que acontece no receptivo? No local que recebe esse turista, tem que ofertar esses produtos, ou o que ele decidir ofertar para o ecoturista tem que ter segurança. Tem que lembrar muito disso. Tem trilha, tem que informar como é que a trilha ela é muito forte, ela é de baixo impacto, ela é de alto impacto, tem locais onde a pessoa pode tropeçar e cair. Então, tudo isso, quem vai ofertar o produto, que seria esse roteiro, tem que antes conhecer o local, preparar o local para isso, tá? Colocar facilidades para as pessoas terem segurança. Outra coisa muito importante, não é deixar uma pessoa, um guia ir lá com aquele grupo e pronto. Não, normalmente é mais de um guia. Esse guia que vai tem que estar se comunicando com quem está lá, sabe, no espaço, na sede, que se houver algum problema, ele passa um radinho, explica o que está acontecendo. Alguém caiu, machucou a perna, tem que ir um não sei que tipo de transporte iria pegar, mas a pessoa que está lá já deve definir qual é o tipo de transporte que vai para aquele lugar para socorrer. Tem que ter primeiros socorros, as pessoas, os guias já tem que ter, em geral, todos os guias. Mas o guia que vai guiar ecoturista é mais importante ainda. Por exemplo, tem o montanismo. Aí o rapel, digamos, o ecoturista quer fazer o rapel. Aí você mostra para ele como é que ele se arruma e tudo, mas o guia tem que conferir se ele botou as peças direito, se encaixou tudo, para não ter problema, para não acontecer um problema. E isso é importante, porque muitas vezes o ecoturista sabe, mas o guia, é a responsabilidade dele estar olhando tudo para evitar, sabe, alguma coisa desagradável. A observação de fauna e flora, aí são de animais, imagens, aí os animais lá no local onde eles ficam, observar um fenômeno da natureza, por exemplo, é muito importante, né? A áurea boreal é muito lindo, entendeu? Então você vai para aquele lugar longe, frio, não sei o que lá, fica lá esperando a aurora boreal e vê aquilo, sabe? É um turismo caro, mas é um ecoturismo, tá? O contato com a natureza para observar um fenômeno da natureza. Hoje a gente já tem também aqui, aquele eco-resort lá perto do Quênia do Putim, que o cara lá botou até um observatório, sabe? Que você fica observando o céu à noite. Tem gente que está indo para lá para ter essa experiência, sabe? De observação. E diz que o céu lá é muito lindo. Atividades educativas é outro tipo de experiência que o ecoturista gosta, né? Aí, como é que a gente pode fazer isso? Através de oficinas sobre o meio ambiente. Normalmente, interpretação do ambiente, programa de resgate.
Normalmente, essas atividades educativas, o empreendedor que chega, que oferta esse pacote ou esse roteiro para o ecoturista, antes chega o grupo, tem uma sede para sentar, para beber uma água, para fazer as orientações. Nesse momento, esse empreendedor ou esse empresário, ele faz uma breve fala orientando os ecoturistas de como eles devem se comportar, falar como é o ambiente lá, o tipo de mata que tem, os cuidados que se deve ter, certo? E tem também o turismo de aventura, que é outra atividade muito, muito usada e que é uma das menos caras, né? Canoagem, geoturismo é muito interessante quando você tem um parque, por exemplo, é muito legal ter um parque. Imaginemos bem aqui, Floresta dos Palmares, aqui em Altos. Ali você pode, não é tão grande, mas você pode sim levar, fazer até o turismo educativo, onde, com antecedência, quem trabalha no parque já identifica as árvores, bota a plaquinha dizendo que árvore é, faz as trilhas e tudo, chega, digamos, um grupo de alunos. E aí tem tarefas para esses alunos resolverem dentro do parque. Aí vai uma das tarefas, você vai andar na trilha tal para a direita, você vai chegar identificar a árvore que está à sua esquerda. Ao lado da árvore tem uma recompensa. A equipe vai para o outro lado e termina que dá um tempo para esses alunos voltarem. Quando voltam, vão ver quem cumpriu todas as tarefas. É muito interessante, eles se envolvem muito, sabe? E isso, gente grande também, de acordo com a idade dos grupos, estabelecer os tipos de atividades a ser feito. Pode ser feito em locais grandes, pode ser feito em locais pequenos. Quando é em local grande, por exemplo, eles têm botar à disposição deles bicicletas ou outro meio de transporte. É muito interessante. Eu já conheci um trabalho desse lá em São Paulo, no município de São Paulo. Muito legal. A gente passa o dia todo e não sente que o tempo está passando, porque está tentando. Nesse interim, aí a gente chega no restaurante, vai comer, sabe? É muito legal. Então, aquela pessoa que atende o ecoturista tem que ter bastante criatividade, tá? Tem que saber envolver, tem que saber fazer com que o turista passar o tempo dele ali sem ele se aborrecer, ele gostar de estar naquele contato com a natureza. E para isso tem os guias especializados. É outra coisa importante, não adianta você ter lá aquele espaço muito legal e não ter pessoas preparadas para atender aquele tipo de ecoturista, porque ele não vai voltar. Se ele não for bem atendido, se ele não for bem informado, sabe, do que está à disposição dele, ele não vai gostar e arriscar de sair e fazer até uma propaganda negativa, né? Então, esses profissionais têm que ser capacitados, têm que entender do ambiente, têm que ter noção de segurança, têm que ter noção de primeiros socorros. É muito importante. As agências e as operadoras são as empresas que organizam esses roteiros, tá? Organizam os pacotes de viagem. Em geral, elas contratam o guia, para o guia levar os grupos. Normalmente, não é o guia sozinho que vai e leva. A não ser que você chega num parque, por exemplo, que tem lá o centro de visitante, tem as pessoas lá nessa localidade, que só com elas é que você pode conhecer a localidade. São os guias que já foram qualificados, que já foram treinados. E outro grande responsável dentro dessa cadeia produtiva é o governo, o setor público, né? O setor público tem que dar condição na gestão, sabe, da criação das áreas protegidas. Porque se o governo não regulamenta essas coisas, vai deteriorar. O governo tem que também ter a preocupação de priorizar, de ofertar infraestrutura para o deslocamento dessas pessoas. Tem que elaborar políticas públicas que incentivem e que fomentem a atividade. O papel do governo é importantíssimo.
O governo não tem que ter o papel de contratar guia, nem de construir hotel, nem de ter uma agência de viagem. Não. O governo tem que dar a condição de fomentar a atividade turística. Ele tem que dar a condição no espaço para que empreendedores se sintam capazes de desenvolver os seus empreendimentos. É isso aí que o governo tem que, além da regulamentação. A regulamentação é com o governo. Mas na frente a gente vai ver sobre a regulamentação. Outra área importante da cadeia produtiva do turismo é a gestão e a sustentabilidade, com a conservação, a conscientização e o bem-estar da comunidade. Isso aí é quase que uma reza, sabe? A gente, quando fala em ecoturismo, a gente tem que relacionar a conservação, que é preservar, conservar aquele recurso natural e cultural que a região tem. Conscientização, promoção de educação ambiental. Isso aí a gente começa na cidade da gente, a gente educando a comunidade. A comunidade vai servir até de instrumento para transmitir essa educação para aquele que chega de fora. Às vezes chega um turista que está bagunçando. Como a comunidade ela tem essa educação, ela vai mostrar ou não vai aprovar para aquele turista do que ele está fazendo de errado, entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar conscientizando a própria comunidade também, e a própria comunidade respeitar aquilo que existe lá, aquele ecossistema, aquele ambiente. Outra grande área da cadeia produtiva é o bem-estar da comunidade, né? Essa atividade vai, se ela for bem desenvolvida, sabe? Não precisa ter pressa, tem que fazer a coisa dentro da normalidade, até por conta, tem que obedecer à regulamentação, tá? E essa regulamentação vai dizer quantas pessoas podem estar naquele local ao mesmo tempo, sabe? Que é a chamada capacidade de carga, que é para poder não depredar, não deixar impactos negativos, tá? E aí tudo isso vai trazer geração de emprego, geração de renda para a comunidade. Esse dinheiro que o turista... E outra coisa que é muito interessante é que a gente pensa assim, o turista chega, ele paga o hotel. Tá bom, mas aquele hotel, ele paga o funcionário, aquele funcionário do hotel, ele paga o colégio do filho dele, ele compra a comida para casa, ele compra a roupa. Esse dinheiro sai sendo distribuído indiretamente para dentro da comunidade. Então, por mais que diga, mas vem pouca gente aqui, ainda não cabe muita gente. Tudo bem, não cabe. Se a gente for extrapolar, a gente vai depredar. Então, é melhor você ter pouco, digamos, sabe, o tempo todo, do que ter muito no momento e depois acabar e não ter mais nada, né? E sempre aquele respeito, a comunidade respeitando o ecoturista e o ecoturista respeitando a comunidade. Aí vamos lá, vou ler aqui para vocês sobre o perfil do ecoturista. É alguém com alta consciência ambiental, normalmente viu? Normalmente são pessoas que têm uma consciência ambiental, que busca contato com a natureza para fugir da rotina estressante, se autoconhecer e viver experiências únicas e de baixo impacto. Ele tem essa consciência. Ele procura não deixar rastro, ele procura não deteriorar. Esse perfil valoriza a conservação de recursos naturais e culturais, busca atividades educativas de sustentabilidade e prefere se hospedar em locais com práticas ambientais responsáveis, ao invés de um local de luxo, entendeu? O ecoturista, ele tem essa característica. Normalmente, são pessoas de grau de educação mais elevado, sabe? Pessoas já universitários, ou gente que está entrando na universidade. Normalmente, são pessoas com esse nível. Então, vejam que o nível de atendimento que a gente vai ter que ter também, a gente tem que demonstrar esse nível, essa educação, viu? E as principais características: a consciência ambiental, busca por experiências, valorização da sustentabilidade,
essa consciência ambiental, ele tem profundo respeito pela natureza e busca protegê-la. Normalmente, ele vai sim adotar as práticas sustentáveis e responsáveis. Normalmente, ele vai fazer isso. Ele não vai chegar e jogar um saco de lixo, um saco que ele usou, um biscoito, jogar no chão. Ele não vai. O ecoturista tem essa característica. Aí, quando ele vai buscar experiência, ele procura fugir do estresse do dia a dia, ele procura encontrar autoconhecimento, sabe, se analisar, pensar, refletir, viver experiências memoráveis e autênticas em contato com a natureza. Um pesque e volte, né? Porque não é o pesque que pague. É aquele que você pesca e devolve o peixe para o local. Ele pode querer ter uma experiência dessa. E tem tipo de turista para isso. Tem turista que vem para observar os peixes. Tem turista que vem do pesca e solte, quer pescar, ver o peixe que pescou, tirar foto e devolve. Tem o Manaus, a Amazonas, recebe muito turista, principalmente do Japão, sabe? Para conhecer os peixes da Amazônia. Valorização da sustentabilidade. Pesquisa e prefere acomodações e atividades que causam um impacto ambiental positivo e se preocupam com a comunidade. Então, que acomodações são essas que causam impacto positivo? São aquelas que a gente não chega e constrói um prédio de tijolo, de telha, de aquilo. Não, vai usar o material que existe na localidade. Faz pousadas rústicas, hotéis rústicos, confortáveis, sabe? Limpos, com segurança, mas obedecendo, sabe, a natureza em volta onde está localizado. Outro, engajamento. Ele é muito engajado, o ecoturista. Ele participa de tudo que ele vê. Quando ele chega na localidade, ele quer participar das trilhas, da fauna, da flora, da cultura, da dança, quer experimentar comida, sabe? Ele não gosta do turismo de massa, que é aquele monte de gente ao mesmo tempo. Ele é engajado, ele vai para vivenciar, tá? Ele valoriza a relação com a natureza. Para eles, a natureza é um santuário, é um meio de se reconectar com suas origens e com a própria humanidade. E é verdade, o ecoturista é assim. Em alguns casos, eles buscam aventura, muitos buscam aventura, mas sempre com responsabilidade, sabe? Sempre querendo conhecer, viver, ter experiências novas, sabe? Querendo se analisar, entendeu? Querendo se desafiar e é ecoturista, sempre mantendo o foco na experiência e no baixo impacto ambiental. Veja que é bem quase que um mantra, né, do ecoturismo, mas a gente tem que ter isso. Outra característica em relação à demografia, eles são jovens adultos e de meia idade, normalmente nessa faixa etária aí de 25 a 54 anos. Já são, aí a gente vê, essa idade já é mesmo universitário, já formado, já tem aquela consciência. Eles têm maior escolaridade, normalmente têm ensino superior completo ou cursando, normalmente tem uma renda média alta, tá? Normalmente tem o ecoturista, isso não quer dizer que seja todo mundo, tem ecoturista também que não tem renda, que é jovem, que é adolescente. Aqui é uma maioria, tá? E normalmente eles buscam por experiências autênticas e sustentáveis. Quiserem fazer pergunta, falem, que eu não estou vendo vocês, tá bom? Outra característica importante, tá? Do ecoturista. Ele tem a consciência ambiental elevada, valoriza e respeita o meio ambiente. Preocupação intrínseca. Ecoturistas demonstram profunda preocupação com a conservação da natureza. Sustentabilidade em ação. Priorizam práticas que minimizam o impacto ambiental e social. Engajamento e educação. Buscam aprender sobre ecossistemas e participar ativamente da preservação. Vejam, deve ser muito interessante você trabalhar
sabe, com essa característica de turista, né? Deve ser gratificante para o guia também que trabalha com ele, que percebe que isso é uma realidade, são pesquisas que mostram isso aí. Outro, o ecoturista, ele busca autenticidade. O ecoturista universitário valoriza experiências que transcendem o turismo de massa. O turismo de massa, vocês já sabem, é aquele tipo de turismo que é muita gente no lugar ao mesmo tempo. Não tem a ver, então não é nada a ver com o ecoturismo, tá? Ele quer pouca gente, ele quer, às vezes, normalmente os lugares não são grandes, os espaços onde o ecoturista está não são grandes, porque ele vai fazer caminhada, vai fazer uma trilha, vai fazer subir uma montanha, vai fazer o rafting. Então, normalmente, são espaços menores. E aí já não vai caber tanta gente, e muita gente vai atrapalhar a própria vontade dele, sabe? De ter aquele contato com a natureza. O que ele quer mais a prioridade dele é o contato com a natureza. Prioriza contato direto com comunidades locais e natureza intocada. Isso fomenta uma compreensão profunda e respeito mútuo. Porque quando você conhece, quando você conhece as coisas, você valoriza. Se você chega numa localidade, começa a conversar com os moradores do local, começa a conhecer a cultura desse local, você começa a valorizar e a respeitar essa localidade. E, da mesma forma, aquela pessoa da localidade vai respeitar também o ecoturista e vai entender que chegam ecoturistas de vários locais diferentes, com culturas diferentes, e que a comunidade também vai respeitar essas diferenças. É a educação, sabe, sendo transmitida de um para outro na prática. Então, o ecoturismo é uma atividade muito importante, sabe, para a educação, para o desenvolvimento, sabe, tem gente que mora lá do interior, mora na zona rural, não tem interesse de ir para uma capital. Quando acontece a atividade ecoturista lá, junta tudo que é bom para ele. Ele não precisa sair da localidade dele, ele vai ganhar dinheiro através daquela atividade turística que acontece ali, e ele vai estar muito satisfeito. É muito interessante. Ele vai aprender outras culturas, ele vai conhecer outras pessoas, vai respeitar outras pessoas, e outras pessoas vão também levar todo esse conhecimento, toda a experiência que teve. É muito legal. E o ecoturista tem um estilo de vida ativo, né? Aventura e bem-estar. Ecoturistas buscam ativamente atividades físicas, como trilhas e escaladas. Essa preferência reflete um estilo de vida que valoriza a saúde e a conexão com a natureza. Veja, olha outro benefício que o ecoturismo traz para as pessoas: melhoria da saúde, né? Imersão natural. A imersão em ambientes naturais, como florestas e rios, é fundamental. Eles procuram experiências autênticas que promovam o bem-estar físico e mental. Então, olha, é uma atividade que lhe propicia uma qualidade de vida boa, tá? Tanto em termos físicos como em termos de cabeça. E quando você viaja, que você relaxa, que você reflete, que você conhece, sabe, a natureza, que tem contato com ela, sua mente também melhora. Então, já estou até com vontade de viajar. Você viu fazer um passeio aí, a turma promover um passeio para a gente fazer, não é não? Outra coisa que motiva muito o ecoturista é a conexão com a natureza. E com a natureza selvagem, né? É a principal motivação do ecoturismo. Busca-se a imersão em ambientes naturais e a apreciação da biodiversidade. O que é essa imersão selvagem? É você ir no local, lá na natureza daquele local, lá na floresta, lá na trilha. Porque às vezes você tem um parque muito legal, você tem uma cidade grande, tem um parque ótimo, ali tem natureza. Mas não é a natureza que o ecoturista procura.
Ele quer aquela natureza lá em loco, sem mudança, sem a mão do homem, sabe? Manejando e mudando espaços. É isso. E aí existe a imersão, sim, em ambientes naturais. Aprendizado e aventura. Outra característica do ecoturista, tá? Busca por conhecimento, imersão e desafio e crescimento pessoal. Isso aí tudo está envolto nessa vontade que o ecoturismo tem de se deslocar de onde ele mora para ir para aquela outra localidade para buscar isso. Por exemplo, quem mora na cidade, numa vida urbana, quer conhecer melhor a vida rural, não é? Deseja entender os ecossistemas, as espécies. A aprendizagem enriquece a experiência de contato com a natureza. Às vezes, você, num passeio desse, você conhece tanto tipo de vegetação que é bom, que faz chá, que eles não tinham nem noção que lá na cidade deles, vai lá no supermercado, compra aquela erva cidreira na caixinha, o chá de boldo, e isso você vê ao vivo lá, experimenta às vezes você corta e pega uma planta, que tem a planta que bota ali, a babosa, bota em cima, já fica bom. Tudo isso, sabe, é experiência que eles aprendem e eles ficam encantados, entendeu? Imersão e desafio. A aventura, ela envolve superar limites físicos e mentais. Atividades como trilhas e rafting proporcionam adrenalina e conexão. Tá? Então, você também não precisa ter só aquela calmaria. Você pode ser uma pessoa que quer fazer coisas, sabe, é, mais impactantes. Tem esse tipo de atividade no ecoturismo. Tem o montanismo, tem o arborismo, tem. É muito interessante. Então, opções vai depender da localidade. Tem localidade que tem tipo de oferta, vai divulgar aquela sua oferta. Tem lugares que tem vários tipos de oferta. Tem mar, tem lagoa, tem rio, tem montanha, né? E aí é saber fazer o roteiro, saber fazer o pacote, saber desenvolver, sugerir, acompanhar a gestão, solicitando que a gestão pública eh, fomente a atividade, viabilize os deslocamentos, viabilize as facilidades, a acessibilidade. Por exemplo, lá em Mato Grosso, lá no Bonito, tem locais que são complicados para andar, porque tem muito desnível. E tem locais, esses locais, sabe, já tem acessibilidade. Eles fizeram já as rampas tudinho de madeira, que a pessoa de cadeira de roda, e sem impactar o ambiente. Usaram madeira da região. O jeito que eles colocam a madeira nas pedras lá é um jeito que não impacta tanto a pedra, entendeu? E isso aí é a acessibilidade, no caso bonito, é privado. Os espaços amarelos são privados. Os donos das propriedades fazem isso. Mas nos espaços públicos, o poder público também coloca essa viabilidade. Eu já vi, por exemplo, aqui no nosso litoral, hotéis que ficam na beira da praia, promovendo essa acessibilidade, botando esteira lá da porta do hotel até na areia, até chegar na água, para quem está de cadeira de roda poder tomar banho. Existe, não é permanente, mas se tem o cadeirante lá e ele solicita, isso é feito. Isso é muito importante, né? Até para a gente promover a inclusão, sabe, de todo mundo que quer fazer. Porque muitas pessoas têm dificuldades. Então a gente tem que tentar, sabe, minimizar essa dificuldade da pessoa. Priorizar facilidades para todo mundo poder participar, para todo mundo poder curtir e aproveitar o turismo. E
O ecoturismo tem muito a ver com isso, muito, até pelo nível dos turistas, dos ecoturistas, sabe? Eles também são compreensivos, e as pessoas, os empreendedores que vão ofertar produtos para esse público também têm que ter um nível de conhecimento e de entendimento do que é o ideal para ser feito, para ser ofertado. Outra coisa em relação ao ecoturismo, normalmente, eles formam empresas, ou eles procuram empresas. As empresas vão analisar aqueles espaços, vão, talvez, elaborar projetos, sabe, para poder facilitar, para aquele empreendedor conhecer o que é o ideal. Empresas da área da natureza, da área de meio ambiente, público ou privada, que fornecem certificações ambientais para os empreendedores. Já existem normas em relação à construção, por exemplo, de hotéis, do que é o mínimo exigido, sabe, para atender o ecoturista, ter acessibilidade, preservar o meio ambiente, isso, aquilo, outro. Aquele empreendedor fez isso, ele recebe o certificado, sabe, em relação a essa área que ele se habilitou ou habilitou a empresa dele para poder atender o ecoturista. Na hora de elaboração de roteiro, é outra coisa importante que tem que ter cuidado, os tipos de roteiro que vão ser ofertados. Então, na hora de elaborar o roteiro, aquele empreendedor, aquele guia, aquela empresa que vai sugerir o roteiro, tem que ter o conhecimento do roteiro, tem que ir várias vezes conhecer o espaço, olhar todo o caminho para dizer, esse roteiro aqui é de baixo impacto, aqui vai ser, a pessoa tira tantos minutos para chegar até lá, esse é de médio impacto, esse é de alto impacto, para você poder orientar aquele ecoturista, tá? Sempre, quando da elaboração desses roteiros, não esquecer de fazer a valorização cultural. Porque a gente, às vezes, passa e tem aquela árvore bonita, a gente não liga, porque para a gente aquilo é normal. Para o ecoturista, ele vai perguntar, que árvore é essa? Como é que, sabe, como é que planta? Ela nasce sozinha? Ela tem que ser de muda? Então, aquela pessoa que vai elaborar o roteiro tem que estar sabendo de tudo isso e, de preferência, já botar plaquinhas informando que a pessoa chega, lê. De preferência, placas com 2 ou 3 idiomas. Ou, hoje em dia, já botam muito QR Code, a pessoa vai, olha e já lê da forma que quer. Isso é muito importante. Tá? Na área da sustentabilidade, isso aí tem muito a ver com a ética em atender o turista. Tá? Prestar atenção em relação às comunidades que você oferta esse trabalho, entendeu? A comunidade, ela vai ter, como é que vai ser o benefício que vai voltar para essa comunidade? Ela vai participar desses roteiros? Naquele caminho que você traçou, vai ver que tem uma casa do morador, que ele cria um tipo de árvore, cria capote, por exemplo. Não custa nada você conversar com ele, mostrar que ele vai passar o turista não conhece o capote, entendeu? De ele permitir, ele vai se interessar, ele vai pegar e preparar um capotezinho para na hora que o turista chegar já querer experimentar. Ele vai ter retorno, vai ter benefício para ele. Então, quem vai elaborar esses roteiros, sabe, tem que lembrar disso. Sabe? Que a gente tem que valorizar todos os itens. É o que eu digo para vocês. A gente passa todo dia ver aquela coisa, a gente não valoriza tanto a gente que é do lugar. A pessoa que é de fora valoriza, ela quer saber, tá? E lembrando, ó, o ecoturista, ele é um agente de mudança responsável. Porque o que ele se interessa, o que ele faz, o que ele aprende e traz de conhecimento, sabe? Ele vai, com certeza, ele vai provocar mudanças na localidade onde ele vai.
E outra coisa, vamos em relação aos benefícios locais que esse ecoturista busca, o que ele gosta, o que ele deixa na localidade. Tá? Eles buscam que suas visitas gerem impacto positivo, garantindo que a renda permaneça na comunidade local. Eles valorizam projetos que desenvolvem, que promovem o desenvolvimento social e econômico sustentável. Isso fomenta a valorização cultural e ambiental e cria um ciclo virtuoso de conservação e prosperidade. Não é interessante? Não é bonito? Isso acontece. Isso aí não é ilusão da gente, não. Isso acontece. Tá? O Piauí é um estado que ele tem muita potencialidade para desenvolver o ecoturismo. Eu acho que o que ainda falta mais na gente são os nossos gestores, por exemplo, investirem mais nisso, sabe? Investirem não só financeiramente, como despertando no piauiense a importância do piauiense valorizar o Piauí. A gente ainda não tem uma autoestima elevada. Mas a partir do que a gente conhece, a gente começa a dar valor. Então, talvez campanhas, né, de promover o deslocamento de piauienses dentro do Piauí, tá? O município lançar um programa e outros vão. A gente tem que trabalhar mais o turismo no Piauí. O Piauí, todo mundo que vem do Piauí fica admirado, sabe? Poxa, eu não sabia nem que existia, nem que o litoral de vocês é lindo, é dos mais bonitos, é dos mais primitivos, é dos mais originais. E isso o turista valoriza, né? Então a gente tem que ter cuidado também para a gente também não tornar. Quando eu fiz a faculdade, eu, não estudei, eu fiz fora, né? E aí o pessoal dizia, mas o Piauí é muito longe, sei o que lá. Eu digo, não, depende de onde você estiver. Se você está aqui no Rio de Janeiro e quer ir para a Europa, o Piauí é mais perto. Para os Estados Unidos, o Piauí é mais perto. Quer ir para a Europa, o Piauí é mais perto. Entendeu? Então é longe para quem? Para vocês. Então a gente tem que aprender a valorizar o que é da gente, né? Mostrar as vantagens do que a gente tem. Tem mentira, né? Comportamento do ecoturista em relação à pegada ecológica mínima. A pegada ecológica é aquele de não deixar marca, não deixar vestígio. Tá? Eles priorizam a minimização da pegada ecológica. Isso envolve a redução do consumo de recursos, o descarte adequado de resíduos, isso é muito importante. Aqui no Piauí, por exemplo, no Quênia do Puti, a gente ainda vê, já melhorou muito, mas a gente ainda vê o pessoal que vai e deixa lá o lixo, entendeu? Hoje em dia, como já é um parque municipal, já existe algumas diretrizes, então já existe a orientação dos guias que levam para já levar o saco de lixo para não deixar esses resíduos. O descarte adequado de resíduos e a escolha de transporte de baixo impacto, importantíssimo. A gente vê aí, ó, duas fotos vão mostrando o pessoal pegando lixo, para não deixar lixo na localidade, e um carro elétrico, né, que o impacto dele é muito menor para o meio ambiente. A conscientização sobre a capacidade de carga dos ecossistemas é fundamental. Isso é importantíssimo. Tem que ter estudo que mostre e que diga, ó, aqui nesse espaço só cabe 200 pessoas ao mesmo tempo. Pronto, chegou mais um, aguarde, tem outro horário. Para isso, não é a pessoa chegar e mandar embora, já faz uma divulgação dos horários que tem, do número de pessoas, onde comprar. Por exemplo, quem quer ir para Fernando de Noronha? Digamos que a gente aqui resolve para Fernando de Noronha. Aí a gente vai para o Recife, pega o avião lá em Recife, para ir para Fernando de Noronha. Quando você chega no aeroporto, que vai tirar a passagem, lá eles já têm a comunicação com o Fernando de Noronha para saber se ainda tem vaga. Para quantos dias vai ter vaga? Quanto tempo é? Se já a cota diária da pegada ecológica lá, da capacidade de carga lá, já fechou. Se tiver fechado, não vai. Isso é muito importante, porque isso preserva, isso conserva. Por isso que ainda hoje Fernando de Noronha é um atrativo
sabe? Muito interessante. Não foi deteriorado, não foi danificado, porque existe esse trabalho. A mesma coisa acontece com Bonito e em outros locais, Rio Grande do Sul, Parque do Iguaçu, entendeu? Ou lá, na Foz do Iguaçu, lá no Paraná, né? E aí, é assim, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, isso aí tudo vai depender das normas, das leis, de como é feito, sabe? E que, eu volto a dizer, os empreendedores têm que ter noção disso, têm que obedecer a isso. Por exemplo, uma agência de viagem que vai levar um ecoturista para um local desse tipo, ele é obrigado a contratar um guia. E o guia tem que ser especializado naquele tipo de local. Hoje em dia é proibido no Brasil qualquer agência de viagem, não só ecoturista, qualquer agência de viagem fazer um passeio sem um guia. Ele tem que contratar o guia. Vai contratar o guia, vai levar a gente daqui para Pernambuco, vai ter que ter um guia junto levando essas pessoas. Quando chega em Pernambuco, é contratado o guia do local, o guia da cidade onde eles estão, para poder. Isso é obrigatório, já é norma e já é lei, entendeu? O ecoturista é mais ainda, é mais exigente ainda, porque aquela qualificação do ecoturista não é a mesma do guia que vai levar o outro turista comum. Ele tem que ter muito mais consciência, ele tem que ter muito mais é, ética, ele tem que ter muito mais envolvimento com a natureza e com as coisas, tá? Para poder ele conseguir transmitir e atender bem o turista e mostrar a realidade, como é que tem que acontecer. Prática como deixar sem vestígio e o apoio a comunidades locais são essenciais para a sustentabilidade. Eu vou só dar uma pausazinha, porque eu tenho que botar esse remédio. O médico disse que eu não posso errar o horário. Eu fiz a cirurgia nesse olho. Eita, não fazer. Pronto. Já estou me recuperando da cirurgia. Então vamos lá. Comportamento, o respeito cultural. O ecoturista consciente valoriza e respeita costumes, crenças, tradições locais. Ele valoriza e respeita. Ele não chega para querer mudar, sabe? O tipo de costume, as crenças, as danças, a comida. Ele vem experimentar. Ele pode até não gostar de algum ou de alguma, entendeu? Mas ele quer experimentar, ele não quer chegar e mudar, não. Minha senhora, não faça isso, não, faça um estrogonofe. Não é. Ele vem porque ele quer ir fazer a imersão na cultura, no recurso natural, sabe, no modo de viver das pessoas. Ele interage de forma autêntica, busca aprender e contribui para a preservação cultural, que ele evita a apropriação ou o desrespeito, tá? Isso aí ele evita. Por isso que eu digo para vocês, o ecoturista é uma pessoa com um nível educacional muito bom. É o tipo de turista muito bom de se trabalhar. O comportamento do ecoturista reflete uma profunda consideração pelo patrimônio imaterial. O imaterial é aquilo que não se pega, né? Que são as crenças, são as danças. Ok? Outra característica, engajamento na conservação. Aí você lembra, né? O que é preservação e o que é conservação, né? Ecoturistas ativamente contribuem para a conservação, participando de projetos de restauração e monitoramento ambiental e apoiando financeiramente iniciativas sustentáveis. Porque existe muito ecoturista que é empreendedor, é empresário. Lá na cidade onde ele mora, ele é isso. E muitos participam através das empresas, sabe? Em projetos, financiando projetos. Acontece muito isso. Tá? Há outras empresas que não são ecoturísticas, por exemplo, a Equatorial, a Água Teresina, o Banco do Brasil, não sei. Essas empresas, elas abrem licitação
para financiar projetos ecoturísticos, projetos de sustentabilidade, sabe? Eles abrem. Então, tem muitos que danificam e tentam até compensar dessa forma. Geração de renda direta. O ecoturista consciente prioriza serviços locais, que inclui hospedagem, guia, restaurante regional. E esse consumo direto, ele injeta dinheiro na localidade, cria emprego, melhora a vida das pessoas. Então, ele se torna um propulsor do desenvolvimento sustentável naquela localidade. E é o que eu digo, normalmente as pessoas daqui, sabe, dos locais afastados, eles não têm ganância por dinheiro, de ter que ter dinheiro no banco, de estar investindo. Eles querem viver bem, tá? Querem ter sustentabilidade, aproveitar daquela vida tranquila, daqueles recursos que têm, que dê para viver legal. É isso. Fortalecimento da economia circular. Vamos ver como é a economia circular. O investimento em produtos e serviços locais fomenta uma economia circular. Artesanato, alimentos orgânicos, pequenas empresas são valorizados. Isso não se diversifica, isso não só diversifica a economia, mas também reduz a dependência de indústrias externas, promove a autonomia comunitária. É aquilo que eu digo, a atividade ecoturista, ela, quando chega na comunidade, não é só o A nem B que ganha dinheiro, não é só o hoteleiro, nem só o agente. A comunidade como um todo ganha. Aquela pessoa que fica lá na calçada, que faz uma cocada gostosa, que é famoso, isso que é lá que o pessoal gosta, ela vai ganhar dinheiro com aquela banquinha dela ali na calçada, ou fazendo aquela cocada lá na casa dela. Que o povo começa a divulgar e o povo vai atrás. Eu digo isso bem ali pelo coqueiro. Tem uma mulher que faz aquela cocada de polvo. Ela não sai mais para vender em lugar nenhum. As pessoas vão lá comprar a cocada dela. Os restaurantes de lá compram e já vendem no restaurante. E ela também faz na casa dela e as pessoas vão e compram. Outro exemplo, a bala de café, lá em Parnaíba. Hoje em dia a mulher vende para o mundo todo a bala de café. E ela não sai na rua para vender. Ela já está conhecida e o povo já procura. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Não sei se fica rico. Não vai ficar rico. Mas não é, normalmente, quem vive na zona rural não tem esse interesse. Quer viver bem, quer viver com qualidade. Tá? E ter condição de estar se sustentando, que é a sustentabilidade que a atividade ecoturística traz. Por isso que sempre cai naquele mantra. A gente tem que conservar, a gente tem que preservar, a gente tem que desenvolver a educação ambiental, que é para a gente poder respeitar o ambiente, para poder ter a sustentabilidade. E tirar o sustento da gente, né, dessa atividade. E ele também, o ecoturista, ele trabalha como um agente de mudança, porque ele impulsiona a conservação e o desenvolvimento local. As escolhas dele apoiam práticas sustentáveis e o engajamento comunitário. Ele é um vetor de transformação global. Vejam como é importante. É um segmento importantíssimo e é um tipo de turista importantíssimo. Tá? Talvez seja um tipo de. Agora, tem gente que não quer ser ecoturista, ele gosta da zona urbana, não tem problema, mas tem demanda de ecoturista e muito, não é pouco, não. Tá bom? Aí, lançar aqui esse debate: o futuro do ecoturismo. Considerando os desafios atuais, o overtourism é aquilo que hoje, por exemplo, vou dar um exemplo com Barcelona. Barcelona hoje está expulsando os turistas, não quer mais turistas, botam cartazes lá que não querem mais turistas. Eles, a comunidade, não consegue mais viver direito, porque é gente demais, entendeu? As mudanças climáticas, conflitos socioambientais, as oportunidades tecnológicas.
como o ecoturismo pode evoluir para garantir a conservação ambiental e o bem-estar das comunidades locais a longo prazo. É um debate interessante. Eu queria deixar isso para vocês refletirem, entendeu? Para terem e desenvolvendo isso, sabe, nos trabalhos de vocês, no pensamento de vocês. Porque eu tenho certeza que vocês, talvez, alguns, se despertem para trabalhar com turismo. No município que você mora, não precisa ir para longe. Comecem a conhecer mais a cidade que você mora. Vá lá mais para a área, sabe? Para a área rural. Tem um corredorzinho por lá, como é que faz? Vai indo devagar e aí você começa a ter esse debate. Como é que faz? E o futuro? Como será? Será que o ecoturismo vai conseguir diminuir esses impactos que hoje em dia se aceleram tanto nas cidades? Não é? Que a gente sabe que o ecoturismo é diferente. Então, talvez seja futuro maior. Pensem nisso, ok? E aí nós vamos passar agora para as três partes mais importantes em relação a espaços naturais, em relação às regras, às leis, às normas que regem esses locais. Que são áreas protegidas que têm propósitos diferentes, tá? E algumas regulamentações diferentes. As mais conhecidas são as AAPPs, tem as APAs, tem as reservas ecológicas. O que é APP? São áreas de fragilidade ambiental que devem ser protegidas permanentemente, como margens de rios, topos de morros e nascentes para proteger o solo e a água. Área de proteção permanente. APP. Área de proteção permanente. Exemplo, a gente tem aqui na cara da gente, todo dia, talvez a gente não se ligue. As margens do rio Parnaíba e Puti são APPs. Transformada até em parque. Tem parque tal, parque tal, parque tal. Que é justamente, é raro, é muito raro você ver uma capital, uma zona urbana, ter as margens dos rios protegidas. E a gente tem aqui em Teresina, tanto no rio Parnaíba quanto no rio Puti. Para proteger, para ver se, por exemplo, as areias, o movimento, as coisas não diminuem, sabe? O rio Puti, a gente sabe que ele é um rio, ele não é um rio perene, ele é temporário. Aqui em Teresina ele tem água o tempo todo, mas da nascente para cá não, tem locais que ele fica seco, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. APA, APA de proteção ambiental. São áreas mais amplas, buscam equilibrar a conservação da biodiversidade com o uso sustentável dos recursos naturais, permitindo visitação e atividades regulamentadas. Vejam, regulamentadas. A gente vai falar mais um pouco disso tudo. Reservas ecológicas ou biológicas são unidades de conservação que têm como principal objetivo a proteção da biodiversidade e a pesquisa científica, com acesso restrito ao público e ao científico. Então, vejo, cada uma delas tem suas peculiaridades. Vamos detalhar mais. A área de preservação permanente, APP. Qual é o objetivo da APP? Preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade e facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora. Ó, aqui, preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica. É a área de proteção permanente. O exemplo que eu já dei para vocês em relação aos rios. Quando você planta árvore, sabe? O desmatamento, como é que se diz? Os desligamentos de terra.
Tem locais que tem muitas montanhas, Rio de Janeiro, Vitória, Minas Gerais. Então, é plantar árvore que ela sustenta o terreno, entendeu? Começa a tirar as árvores, aí é que está, o ser humano chega, começa a criar, aí para fazer um condomínio, a primeira coisa que faz é derrubar as árvores, tudo daquele local. Eu não entendo por quê. Por que não faz o projeto e deixa a árvore onde não vai ter construção? Mas, em geral, acontece isso. Então, está aí, preservar os recursos da paisagem, a geografia, é a APP, tá? Características. São áreas de fragilidade ambiental que precisam de proteção legal, como margens de rios, nascentes, topos de morro e áreas de encosta, porque elas seguram a terra, entendeu? Essas árvores plantadas na margem do rio, nos morros, elas seguram a terra lá. Muitas vezes só não tem o desmoronamento das terras porque tem as árvores plantadas. A partir do momento que o homem começa a derrubar essas árvores, aí acontece esse monte de acidente. A regulamentação dela é definida pelo Código Florestal, que protege o solo e a água, prevenindo enchentes, assoreamento e deslizamento. A faixa de proteção ao longo dos rios varia de acordo com a largura do curso d'água. Então, a gente tem que dar graças a Deus que nós temos nossos 2 rios com as nossas APPs funcionando. Área de Proteção Ambiental, APA. Qual é o objetivo da APA? Prestem bem atenção que tem questões lá na prova final em relação a isso, viu? Objetivo, proteger a APA. Proteger a diversidade biológica e a qualidade da água, regular a ocupação humana e garantir o uso sustentável dos recursos naturais. Característica da APA: é uma área que engloba a vida, a cultura, a história e a economia humana que coexistem com a natureza. A cultura está junto, a história, a economia, está tudo junto naquela APA ali. Então, a característica engloba tudo isso, tá? A APA. A regulamentação são unidades de conservação de uso sustentável, onde as atividades humanas são regulamentadas e o uso é permitido mediante o respeito à legislação ambiental. Então, tudo que a gente for usar, você viu um espaço lá no seu município, sabe, na zona rural, que você pretende propor ou fazer como é que se diz? Algum produto para chamar ecoturismo, para chamar pessoas para lá. Você tem que ir atrás se aquela área, o que é aquela área? É uma APA? É um APP? É uma área privada? Entendeu? Para você ver a regulamentação em relação àquilo, para saber o que pode ser feito. Isso é muito importante. Não é só porque você descobriu aquilo que você já começa a fazer. Primeiro, vai atrás da regulamentação. Isso está dando muitos problemas aqui no Piauí, por exemplo, o litoral. O litoral começou o povo a ir para lá, a grilar terras, entendeu? Então, a gente ou fala muito lá em Cajueiro da Praia, Barra Grande, lá naquele Miramar, Maramá, sabe? Ali começaram a tomar de conta a área que não pode, porque tem a regulamentação. Até, se não me engano, 200 metros do mar para dentro é terra da União. Então, o que você for pensar em fazer, porque eu espero que vocês tentem também empreender na área do turismo. Lembrem, empreender na área do ecoturismo também é importante, mas que vocês tenham essa consciência de procurar ou de passar para outras pessoas, de informar outras pessoas, que tem que saber a regulamentação do espaço que você pretende trabalhar. O que é reserva ecológica? Qual é o objetivo? Ela é a proteção integral da natureza para fins de pesquisa científica e visitação educativa. A área de proteção é integral. O espaço todo ali é uma área de preservação. E, normalmente, a atividade turística não existe aí, tá?
porque lá é reservado para pesquisa científica ou visitação educativa. Por exemplo, 7 cidades têm reserva ecológica. Tem um espaço de 7 cidades que não é aberto para o público, porque é um espaço considerado reserva ecológica que serve lá para pesquisa e só para visitação educativa, e é um protocolo para, mesmo educativo, ter acesso. Quando vai professor que quer levar uma turma que é da área, que lá, que tem a comunicação oficial toda. Tá? A característica da reserva ecológica. O acesso ao público é restrito e o objetivo principal é a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Por quê? Porque lá é área de pesquisa científica. Então, tem que conservar para poder estar fazendo os estudos, porque a pesquisa não é uma coisa imediata, é coisa de anos e anos e anos. Dá para observar, por exemplo, o comportamento de um tipo de animal, ou o crescimento de um tipo de planta. Sabe? Isso é muito tempo. E a regulamentação das reservas ecológicas fazem parte do grupo de unidade de conservação de proteção integral, onde a presença humana e as atividades são altamente controladas. Então, quando diz reserva ecológica, pode saber que geralmente não dá para ir, a não ser quem vai pesquisar e tendo uma visita educativa. Ui, passei demais. Parques nacionais. São áreas protegidas de grande relevância ecológica e beleza cênica, criadas para a preservação de ecossistemas, fauna e flora, além de possibilitar pesquisas científicas e atividades de educação ambiental, recreação e turismo ecológico. É o poder público, tá? E a visitação é permitida, mas sujeita às regras de cada unidade estabelecida em seu plano de manejo. Nós vamos já ver o que é o plano de manejo. Os parques, as reservas ecológicas, já têm que ter os planos de manejo. Tá? O objetivo principal dos parques nacionais: proteger a integridade ecológica de ecossistema e a diversidade de espécies, garantindo sua preservação para gerações futuras. A função dos parques. Essa aula vai ficar gravada, então depois vocês vão ler de novo tudo. Preservação da fauna, flora e beleza cênica, realização de pesquisas científicas, educação e interpretação ambiental, recreação e lazer em contato com a natureza e turismo ecológico. Se não inventaram de lá para cá, de uns tempos para cá, que eu acho que não foi criado, o Piauí é o estado que mais tem parques nacionais no Brasil, entendeu? Que é Serra da Capivara, Serra das Confusões, Parque de 7 Cidades e, se não me engano, para o outro, Parque das Nascentes. Parece que é o estado que mais tem parque nacional. Pesquisem isso aí, tá bom? Que pelo que eu sei, ainda não criaram outros, só se criaram há pouco tempo. Parques nacionais, gestão e uso. São áreas públicas gerenciadas pelo poder público. A visitação e a pesquisa são permitidas, mas devem seguir normas e autorizações prévias para não prejudicar a conservação da área. Por exemplo, os parques nacionais nossos, da Serra da Capivara, Serra das Confusões e 7 cidades, a gente pode visitar, mas tem que obedecer às normas do IBAMA e do CMBio, entendeu? Eles têm a norma. Por exemplo, o guia turístico normal, ele não pode chegar lá e levar os turistas para dentro do parque. Tem que ser com o guia do parque. Tá? Esse guia turístico nacional, ele faz o curso e tem o aval do Ministério do Turismo, esse cadastro do Ministério do Turismo. Dentro dos parques, o condutor do parque, ele faz o curso que o IBAMA faz, o IBAMA e o ICMBio. Sabe? Ele só com o curso de guia de turismo no Ministério do Turismo, ele não tem autorização para entrar no parque para guiar os turistas.
porque são coisas específicas. O assunto lá é muito específico. Tá? Fala-me Deus, caiu aqui. O microfone caiu. E a importância dos parques nacionais. Além de proteger a biodiversidade, eles também contribuem para a regulação climática, a manutenção dos recursos hídricos e o desenvolvimento econômico através do ecoturismo. Ainda tem mais coisa aí para vocês vão ler de novo, vocês vão ver de novo essa aula para ler direitinho. Parques Nacionais do Piauí. Então, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, nós temos o Parque Nacional da Serra das Confusões, temos o Parque Nacional de Sete Cidades e o Parque Nacional das Nascentes do Rio Piti. Veja como a gente tem um potencial enorme para desenvolver o ecoturismo. E a gente não faz isso. Não é? É de lamentar. O Parque da Serra da Capivara é localizado no sudeste do estado, é um patrimônio mundial da Unesco e é o maior sítio arqueológico da América do Sul, com milhares de pinturas rupestres. O da Serra das Confusões é a maior área preservada de caatinga do Brasil e é conhecido pela beleza sempre. Isso aí, gente, sabe, se fosse num outro lugar, já estava conhecido no mundo todo. Sabe? Nós temos que aprender a valorizar o que é nosso. Parque Nacional de Sete Cidades, famoso por suas formações rochosas impressionantes e formações geológicas que lembram animais. Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, abrange áreas do Piauí, da Bahia, do Maranhão e Tocantins. Fica bem na junção. Tem como objetivo a produção dos ecossistemas naturais e as nascentes do Rio Parnaíba. E vejam, ele separa totalmente o Piauí do Maranhão. Entendeu? E tem o histórico, tem o valor dele, e a gente não aproveita essas águas desses rios para fazer passeios de barco, passeios turísticos, dentro da normalidade. Outro recurso natural que Teresina tem, e que é raro no mundo, é que tem uma floresta fóssil na zona urbana. Isso, sabe, isso no local onde o setor público, os nossos gestores, dessem mais valor a desenvolver atividade turística, era para ser, sabe, uma coisa. Eu ouvi falar, que não sei nem qual é a cidade, parece que na Europa, não sei onde é, que tem um local que tem uma cidade, uma floresta fóssil urbana. Mas, para você ver como não é nem conhecido, porque eu não estou nem lembrando o nome. É como, por exemplo, a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tem uma floresta urbana, é a Floresta da Tijuca. E é uma floresta. Tá? Agora, lá é conhecido. Entendeu? A gente tem que começar, vamos começar por a gente aqui, valorizar o que é nosso. Tá bom? Aí vamos ver aqui o que é o plano de manejo, né? Que eu disse para vocês que são as regras, né, para o uso dos parques. Plano de manejo de parques é o documento técnico que serve como um guia para a gestão de uma unidade de conservação, estabelecendo o zoneamento da área e as normas para o uso dos recursos naturais. Então, são regras para se usar, para poder usar aquele parque, aquele espaço lá. Ele define como atividades específicas, como visitação, pesquisa, infraestrutura, podem ocorrer para garantir a conservação do local de acordo com os objetivos de criação. Então, o plano, quando tem o parque da Floresta dos Palmares, aqui. E o plano de manejo dele existe? Se não existe, o ideal, gente, é não usar, é não divulgar, porque senão vai ter depredação. É o que estava acontecendo com o cânion do Rio Puti. Não tinha plano, entendeu? Todo mundo chegava, fazia o que queria, começou-se a falar, aí criaram o Parque Municipal. Lá agora é um Parque Municipal. Para ser o Parque Municipal, já tem umas normas a ser obedecidas. E aí estão elaborando o plano de manejo. Só que eu, particularmente, acho que demora muito para elaborar esses planos, tá? Mas, pelo menos, já tem umas regras a ser obedecidas. Mas toda a área de conservação, todo o parque,
tem que ter o plano de manejo, que é ele que vai dizer a forma, o que pode usar. Ele vai delimitar o parque e dizer o que pode ser feito. Os componentes do plano de manejo principais: o zoneamento, a divisão do parque em diferentes zonas, cada uma com normas específicas de uso. Zona de proteção, zona integral, zona de uso sustentável. É um dos itens do plano de manejo. Norma de uso, regras que devem ser seguidas para controlar atividades humanas, como visitação, turismo, pesquisa, a fim de minimizar os impactos ambientais. Então, o plano de manejo é essencial. Programa de gestão. O plano de manejo também vai ter programa de gestão dele. Projetos e diretrizes para atividades como o manejo da fauna e flora, educação ambiental, manutenção de infraestrutura, interseção, a interação com a comunidade local. Essas regras vão dizer tudo como é que se pode, o que pode usar, qual é a área do parque, o que pode ser feito no parque, o que não deve ser feito, o que tem que preservar, o que pode ser visitado, o que vai ficar fechado para visitação. Tudo são as regras, está dentro do plano de manejo. Caracterização da unidade, a descrição detalhada da área, incluindo os recursos, valores, propósitos e o contexto socioeconômico, histórico e cultural. Tá? Aí é como se fosse o diagnóstico da localidade. Dentro da área X tem isso. A função do plano de manejo. Guia estratégico funciona como um plano de ação, plano de ação para a gestão do parque, orientando todas as atividades planejadas. Aí ele ajuda a tomar decisões, fornece subsídios técnicos e científicos para a tomada de decisões sobre o uso e conservação da área. Ele é uma ferramenta de proteção, porque ele define as regras e limites para o uso da área, protegendo a biodiversidade e os ecossistemas. Ele também promove a participação social, que ele deve ser elaborado de forma participativa, com consulta pública, ouvindo a comunidade, para considerar os conhecimentos e as necessidades das comunidades. Então, todas essas áreas verdes têm que ter o plano de manejo. Aí vamos ver aqui os principais órgãos federais relacionados ao meio ambiente, os órgãos executores e os órgãos fiscalizadores. Então, o primeiro, o máximo, é o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA. É o órgão central do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, responsável por formular e implementar as políticas ambientais federais, vendo o Brasil todo. O que é a política? São as ideias, são as diretrizes, são as prioridades que devem ser trabalhadas naquele momento, naquela gestão, por exemplo. Aí o outro órgão, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com a missão de executar ações de fiscalização, licenciamento, controle da qualidade ambiental e aplicação de sanções. Vejam, a função do IBAMA: fiscalização, licenciamento, controle de qualidade ambiental e aplicação de sanções. Isso é o IBAMA. O outro tem o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, chamado ICMBio. É outra autarquia federal responsável pela gestão das unidades de conservação federal. Veja, o IBAMA é fiscalização, o ICMBio é a gestão das unidades de conservações federais, buscando a proteção da biodiversidade e a promoção de uso sustentável em áreas protegidas. Então, não vamos confundir as ações de cada um, tá? O IBAMA é mais voltado para fiscalizar, para licenciar, para ver a qualidade do ambiente, para multar, aplicação de sanções, multa.
O ICMBio é a gestão, ele vai gerir as unidades de conservação federais. Ele não fiscaliza, ele não multa, entendeu? Isso aí é com o IBAMA. Outros órgãos e conselhos relevantes. Nós temos o Serviço Florestal Brasileiro, que é também vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, tá? Atua na gestão florestal e no monitoramento de recursos florestais. Temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, órgão consultivo e deliberativo. Então, ele tanto é consultado como ele delibera normas, sabe? Critérios para licenciamento ambiental. Então, quando se for trabalhar essas áreas, que a gente viu aqui, parques, APA, APP, tem que ver quais são os órgãos que a gente tem que ir para ver as normas que tem, para ver qual é a norma que vigora naquele espaço que se quer aproveitar ou que se quer utilizar. Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, responsável por temas relacionados ao patrimônio genético brasileiro. Comissão Nacional de Florestas, que é o CONAFLOR, que é um órgão consultivo para assuntos relacionados à floresta. Eu acho que é tanto órgão, meu Deus. Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Embora focada em questões indígenas, é relevante por sua atuação na proteção de terras indígenas, que são áreas cruciais para a conservação do meio ambiente. Então, outros, esse aqui também são relevantes, agora os principais são aqueles que fazem as normas. Isso aqui eu botei, que a gente vai começar agora um resumozinho, aí eu botei essa só porque eu achei interessante, sabe? Dessas plaquinhas de não jogue lixo, proteja o ambiente, não deixe pegada, para a gente refletir, ficar pensando quando a gente vai por lá, passear. E aí, começando a já fechar a nossa terceira unidade, a gente tem aqui a importância da manutenção da qualidade de vida ambiental no ecoturismo, né? A manutenção da qualidade de vida ambiental é crucial para o ecoturismo, porque a própria existência da atividade depende da preservação do ecossistema, né? Da biodiversidade que é visitante. Se a gente não cuidar, vai acabar, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Por isso que se diz sustentabilidade, que é para ter continuidade. Essa qualidade garante a continuidade dos atrativos naturais, promove a conservação de áreas protegidas, incentiva o desenvolvimento sustentável e, por meio da educação ambiental, conscientiza os turistas a se tornarem mais responsáveis. Aqui é rememorando, né? Preservação de ecossistemas e biodiversidade. É importante porque a atração principal, a beleza cênica, a diversidade natural, são cerne do ecoturismo. Sem elas, a atividade não existiria. Conservação de áreas protegidas. O ecoturismo incentiva a criação e a manutenção de áreas de proteção ambiental, tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, como parques nacionais e reservas extrativistas. Minimização de impactos. Tudo isso é um ponto positivo vindo da atividade ecoturística. Práticas como trilhas controladas, zonas de visitação delimitadas, uso de infraestrutura de baixo impacto, por exemplo, aproveitamento da luz natural, aproveitamento da energia solar, são essenciais para reduzir a interferência humana na paisagem e nos ecossistemas. E aqui eu vou fechar agora para a gente conversar, que eu quero ouvir vocês agora. Não dormiram não, né? Deixa eu ver agora aqui como é que eu vou fazer para me voltar. E aí, pessoal? Comentários, como é que eu vou tirar isso aqui? Olá, professora, boa noite. Boa noite. É porque, com relação lá da atividade, certo? Tem duas atividades repetidas, certo?
que é para identificar e comentar sobre o ecoturismo praticado pela Espera aí. população. Cada hora que vai passando, o teu som fica pior. Ainda não estou conseguindo te ouvir direito. Está cortando a ligação? Agora deu, agora está ouvindo. Melhorou? Ainda agora estava melhor. Ah, Como é que eu tiro isso aqui? Hein? é só sobre a atividade do. Vai de novo, não ouvi a atividade. Rosângela, eu não estou mais nem lhe ouvindo. Sobre... Dê uma olhadinha no Pronto, bate-papo. aí, não, continue falando. Agora eu estou ouvindo, não mude de lugar, não. Fale agora. É porque lá da atividade tem duas repetidas. Tem uma que é a primeira e a terceira. Essa terceira para repetir a mesma pergunta da primeira. Alguém pode falar para mim que toda hora sai o som dela? E esse negócio aqui aparecendo, esse texto, como é que eu tiro? Alguém pode falar para mim a pergunta da Rosângela? Porque na hora que ela começa a Acho que falar, ela pode colocar, escrever também, né? Se ela está com essa dificuldade no som. vocês aí estão tá aparecendo para vocês os textos em inglês, tá? Tá? Hein? Alguém me responda. Para mim está aparecendo os textos em Não, inglês, a fala da gente em inglês. não. Tá não? Para mim tá. Ainda bem que não tá para vocês aí. Deixa eu ver o que a Rosângela perguntou aqui. Sobre acessibilidade, a atividade, identificar e comentar atividades artísticas que são praticadas pela população. Sim, qual é a pergunta? O que eu quero com aquilo ali? É que você diga, identifique no seu município atividades ecoturísticas, se existe ou não. Se não existe, cite algumas que você conhece, que você já ouviu falar. É isso. Entendeu? Ou não? E aí, estão ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém falar. Professora, eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Ah, então tá. Então, falem, eu estou esperando vocês falarem, comentar e dar aula e tudo. O que eu não ouvi muito bem foi a pergunta da colega também, que ficou picotada. Eu entendi que ela perguntou sobre uma atividade que foi passada, que eu botei assim para identificar espaços ecoturísticos no seu município, entendeu? Eu acho que ela perguntou em relação a isso. Aí o que eu estou querendo explicar? Para você ver no seu município tem espaços que podem ser trabalhados para desenvolver atividade ecoturística, se não para citar alguns espaços que conheça do Brasil, que já ouviu falar. Estou tentando ler aqui. Pronto, a Rosângela disse, é isso. Foi isso que ela perguntou, então. Agora, interessante para mim está aparecendo essa conversa nossa em inglês, não sei por quê. Mas, gente, mais algum comentário? Eu quero que vocês falem. Professora, se a senhora está falando inglês, eu vou lhe comentar que eu não sabia que eu sabia falar inglês. Como o seu está saindo em inglês também, viu? Aqui está aparecendo no meu a fala da gente em inglês. Viu? Não sei o que eu apertei aqui. Sim, gente, e o que vocês acharam? Eu espero que vocês, essa aula fique gravada, que vocês vejam mais, principalmente essa terceira unidade, onde fala dos órgãos que gerem, que gestam a política de ecoturismo, entendeu? Espero que vocês
estão fazendo o curso de turismo. Vocês pretendem trabalhar? Vocês se animaram de trabalhar o ecoturismo? Professor, agora eu posso explicar o que eu estava tentando? Pode, agora eu estou ouvindo. Pronto. É porque aqui no sistema do SIGA tem duas atividades repetidas. Hum. Os demais colegas estavam em dúvida como era, se tem que fazer duas vezes repetidas. Essa mesma pergunta que eu tinha colocado. Mas a atividade de uma unidade e a mesma atividade. É a primeira tarefa que está repetida na segunda tarefa. Bom, a minha sugestão não era para estar assim, houve algum problema, entendeu? A minha sugestão, para vocês não perderem, não sei como é que fica a pontuação de vocês, respondam as duas, a mesma resposta, para não constar que uma vocês não responderam. Porque na hora de corrigir, vai constar que você respondeu, entendeu? Certo. Entenderam? Tá ok, então repetir, né? Porque na verdade aqui parece que são três coisas, mas tá tudo ok, entendi a sua colocação. Uhum. Perfeito, e a primeira e a terceira estão repetidas, né? Ao menos no meu cigarro aparece assim. É, né? Não era para estar Pois assim. é, justamente. Essa primeira, ela venceu a O agora, né? Que foi. Vai vencer agora dia 15, né? Que é a mesma repetição agora do dia 12, que vai vencer em dezembro, dia 1º. É a mesma pergunta, certo? Pois eu posso até ver isso e arrumar. O que vocês acham? O que vocês acham? Cadê os tutores? Tem algum tutor aí para também falar? Porque já que tem tempo para arrumar, não sei como é. Eu vou tentar, eu vou falar com eles, ver como é que faz. Por enquanto, a orientação fica essa, que eu dei agora. Que eu não sei como é o sistema na hora da correção. Se, por Tá ok. É porque no sistema nunca teve tarefa 3, só era tarefa 2, certo? O certo seria anular essa tarefa 3. Então, e deixar do jeito que tá. eu fiquei com essa dúvida também. Agora, quando você falou isso, eu achava que a 3 tinha também tarefa, entendeu? Depois é que eu fui ver que não. Pois então, pronto. Como é que eu faço para anular? Eu digo só aqui ou eu anulo lá? Acho que no caso seria a senhora anular, né? Porque praticamente essa tarefa 3 ela ainda vai vencer dia 12. Né? Tá bom. Pois eu vou providenciar isso, tá certo? Porque tá a mesma pergunta, certo? Pois é, não tem sentido, né? Pronto, pois é. Tá bom, pois a tarefa 3 eu vou anular, ok? Certo. Ok, era só essa dúvida mesmo. E em relação ao assunto, foi bom? Esclareceu para vocês? Professora, boa noite. Não anula não, eu perdi o tempo dela e aí eu não respondi, eu respondi hoje. O tempo da primeira? O tempo da primeira? Deixa o pau rolar aí, sim, não. Exatamente, da primeira, isso. E é porque ainda dei prazo depois, viu? Pois é, professora, porque eu tive uns imprevistos, até com o computador também, aí eu fiquei sem ter como responder. Então, e agora? Então, pronto, respondam a 3 do jeito que botaram, não. Pronto, deixa, e depois a senhora só dá uma olhada. Não é possível que daqui um mês não dê tempo para fazerem, né, professora? Ainda tem isso, realmente. Não, mas eu já respondi já hoje, já respondi. Aqui de vocês aí, tem alguém que eu estou orientando no TCC? Ou não? Tem não, né? Acho que não. Creio que não, professora. Sim, e perguntas, observações. A aula foi muito boa, muito bem explicada, né? Agora a gente quer saber a prova, né? Mais ou menos como é que vai ser. Não, a prova eu acho que está tranquilo, sabia? Tá tranquilo. Ainda mais que vocês ficam com a aula gravada. Entendeu? A senhora tem previsão de quanto seria a prova?
Eu acho que eu tinha essas datas todas. Cadê o Renato? Não está aí, não? Cadê? O tutor. Professora, eles têm no SIGA as datas direitinho, viu? A Ah, ó, gente tá no também CIGA. compartilha. Tá no Já tem. CIGA as datas. Tá bom? Eu não sei se decorado, não. Tá bom? Ok, obrigado. Então, tá bom? Não tem mais pergunta nem observação? Tá todo mundo sabendo tudo? Então tá. Qualquer coisa, estamos às ordens, tá bom? Então, até outro dia. Qualquer coisa. Obrigado, Tá. professor. Tenha um bom Obrigada a vocês.